Boa noite. Começando mais um estudo das mensagens de Jerônimo Mendonça. Momentos com Jerônimo Mendonça, hoje por esse perfil. E estamos mandando alguns aviãozinhos para o pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver se a posição aqui fica melhor. Acho que assim tá melhor. Fixar o comentário. Boa noite, Mari. Bem-vinda. Primeira a chegar. João Carlos, seja bem-vindo. Boa noite. Hoje acredito eu que nós vamos ficar aqui em poucas companhias, poucas pessoas. Um ambiente mais aconchegante. Kiane, seja bem-vinda, boa noite. Tudo bem, João? Quanto tempo, hein? João hoje fez a terapia do riso comigo. No teste. Kiane. Vocês estão na mesma casa, Mari e Kiane? E aí, gente, como vocês estão? Muito frio por aí? Ué, João Carlos fugiu da live do home office. Vocês não estão na mesma casa, ok. Então a Kiane já... Nossa, Porto Alegre já tá longe. Legal, tá acompanhando a gente aí de Porto Alegre, que bacana. Muito frio, né? Nossa. Ah, João, obrigada. Mas você me fez rir. Eu sou dessas que começa a rir e não para mais, sabe? Sou desse jeito. E hoje eu tive que me conter. Mas tá bom. É assim que a gente vive, né? Bom, pessoal, vamos começando aqui. E... Ah, que isso. Pontinho de luz. Vocês que são meus pontinhos de luz, mais. Porque sem vocês as lives não têm a menor graça. Né? E como vocês estão aí para ouvir, para escrever os comentários, aí anima a gente a vir aqui. É muito bom, com certeza. Como disse o Aloysio numa palestra que ele fez aí outro dia, a gente não sabe o que seria, né, da gente, como que estaria a vida da gente se não tivesse entrado nesse mundo aí das lives, desse trabalho através das lives no Instagram. Você acha, João Carlos, que a gente tem uma semelhança? A Mari também é linda, com certeza. Se for assim, eu tô bem na fita. Tá certo. Os cabelão, pode ser os cabelão. A pele morena, né? Nós somos mais moreninhas. Aí, João, tá enchendo a nossa bola. Obrigada, João. Tá certo. Bom, gente, a gente vai falar do Jerônimo Mendonça, daquele assunto que todo mundo gosta, né? Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Aquele assunto que ele fala dos amores dele, que todo mundo fica curioso, todo mundo fica curiosa, né? Querendo saber, querendo ouvir os textos, querendo ler os textos, a respeito do que ele
que ele pensava, o que ele vivenciava nessas situações, né, nesse âmbito aí da vida dele. E engraçado, né? Incrível que ele é tão, assim, ele trabalhava, né, com tanta vontade ali que nesses textos que ele escrevia para os amores dele, ou por o amor dele, que a gente não sabe, ele ainda conseguia deixar lições, reflexões para o nosso dia a dia, em vários outros aspectos da vida, né? Não só nesse sentido. É isso que a gente vai tentar hoje trazer aqui para as nossas reflexões. Babi, seja bem-vinda, boa noite. Rosemary, seja bem-vinda, boa noite. Não consegui acenar para vocês. O Instagram tá de gracinha, mas tudo bem. E hoje, para quem chegou aí agora, a gente vai ver mais um daqueles textos de Jerônimo Mendonça, né, que sobre os amores, ou sobre o amor da vida dele, que a gente fica aí curioso. Ah, obrigada, Babi. Tem dia que ele fica comportado. Obrigada. Boa noite, Rosemary. Não sei se eu falei seu nome certo, mas é o que eu vejo todo mundo falar, né, Rosemary. Carol Strebe, boa noite, seja bem-vinda. Hoje vocês não vão ver a cara do Luísio, pelo menos até mais tarde, né? Não sei se ele vai querer entrar na live depois, que ele está lá no home office. E estamos aqui com a responsabilidade de substituir. Mas não existe essa substituição dessa forma, né? Cada um tem um jeito de trabalhar. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. E nós vamos começar aqui, que o texto é um pouco longo, e ele é em forma de poema, né? Vou tomar uma aguinha aqui, porque hoje eu já falei demais. Ele é em forma de poema, não é cansativo. A gente vai... É esse mesmo, né? Então tá ok, Rosemary. A gente vai comentando aqui parte por parte. Vocês vão ver, vocês vão ficar curiosos igual daquela vez, se não vão. Vamos ver, né? O texto, né, como vocês já viram lá no cartaz, é o Além do Horizonte. O poema Além do Horizonte. E aí vem ele de novo, né? Com esses mistérios. Né, deixar a gente aí em alerta, querendo saber, né, como... imaginando, né, a respeito aí do que ele vem escrevendo, que é tudo, o trabalho dele é tudo poético, né, leva a gente a esse grau de sensibilidade, né, a gente fica assim, nesse alerta. Olha o Aloysio aí, boa noite, Aloysio. Agora o Aloysio Sônego, não é Reflexões Aloysio. E ele começa assim: além do horizonte azul vibra o amor, filho da renúncia, da esperança, da fé e da caridade. Neste mundo de transição, vou cantando e sorrindo para a dor, com a certeza do triunfo na divina excelsa imortalidade. Então, antes dele vir falar, né, as divagações dele, né, os pensamentos dele acerca desse amor, ele vem deixar bem claro, né, que além do horizonte vibra esse amor. O horizonte é aquele que a gente consegue enxergar bem distante, né? E ele fala horizonte azul. O que falou para mim, que o que eu entendi disso é a respeito do céu, né? Além do que a gente consegue ver aqui. Quer dizer que isso não está, esse amor, essa forma pura que ele tenta falar, né? Que ele descreve. Cláudia, seja bem-vinda, boa noite. Não consigo acenar, Cláudia, desculpa. Ele vem falar que esse amor, ele ainda de repente não está nessa esfera que a gente vive, né? E nesse mundo de transição. E ele é um mundo que a gente, no caso ele está falando da vida dele, mas a gente pode trazer para a nossa realidade, que todos nós temos nossas provas, né? Provas, expiações, e a gente tenta lidar com essas dores, né? O melhor possível. E com certeza do triunfo da divina excelsa imortalidade. Então, a gente vive nesse planeta de provas e expiações, lidando com essa dor, mas na certeza de que isso vai passar. Certeza de que a vida é eterna e nós vamos ter, né, em outras oportunidades, né, o nosso futuro nos aguarda aí com
com momentos mais leves, mais iluminados. E é isso que a gente tem que pensar. Então, antes de tudo, antes dele vir com essa reflexão toda acerca desse, né, desse tema que a gente gosta tanto, a gente fica tão curioso, curiosa, ele deixa isso bem claro para a gente, né? Nós estamos nesse mundo, vivendo nossas dores, nossas provas necessárias, tentando lidar com elas da melhor maneira possível, na fé, né, na esperança, na certeza de que um futuro mais leve nos aguarda. E essa fé, né, lembrando, ele toca nesse ponto assim, bem indiretamente, mas é uma fé operante, né? Nós vamos ver aqui ao longo do que ele vem falando. Marquinhos Faria, seja bem-vindo, boa noite. E Andressa, ou Andresa. Eu consegui acenar para a Andresa, mas para o Marquinhos não, então acena assim. Seja bem-vindo. E ele continua aqui. A paixão é como incêndio a devorar, impiedoso, os nossos sonhos, mais sublimes de suaves primaveras. Calcina o coração, deixando-o amargurado e inditoso. Dos escombros apenas resta o pesadelo das quimeras. Eu tive que procurar o que significa calcina o coração, né? Significa que abrasa, né? Que deixa ele... que promove calor, né? Em chamas. E ele vem falar da paixão, que a paixão é algo assim momentâneo. Momentâneo no sentido de que dura alguns anos, né? Foi comprovado até pela ciência, no nosso próprio organismo físico, que aquela paixão, quando se trata de amor conjugal, né? De casal, é um sentimento, é uma situação que dura por algum tempo. Né? A paixão é aquela chama que envolve, né, todos os sentidos aí. E deixa o coração amargurado e inditoso, no sentido de desfavorecido, de coitado. Depois que ela passa, né, o coração fica ali desditoso. Se não tem um sentimento mais forte, né, se não tem um amor mais forte envolvido por trás disso, ele fica como um desamparado, vamos dizer dessa forma. Patrícia, seja bem-vinda, boa noite. E ele, como ele continua aqui, né, os escombros apenas resta o pesadelo das quimeras. Então, depois que essa paixão passa, né, depois que ela vai embora, fica a ilusão, né, o pesadelo dessa ilusão. Isso se não tiver um sentimento mais forte por trás. Continuando, palavras de Jerônimo. Quando digo que te amo, ó Vênus da beleza, não me detenho em teu corpo de porte escultural, pois sei que tu és, na fúlgida grandeza, um espírito eterno, sublime e divinal. Ele fala que então, agora ele já começa a focar nesse amor por alguém que ele sentia, né? Que ele não se apega na beleza física dela. Ele sabe que o espírito é que carrega essa beleza que reflete no exterior. E o espírito sendo imortal, eterno, né? Sublime e divino, né? De essência divina. Ele sabendo disso, é isso que deixa ele nesse alerta, né? É isso que desperta esse sentimento nele. E aí a gente trazendo para o nosso dia a dia essa situação. A gente às vezes se apega demais à matéria, né? Tanto em relação às pessoas quanto em relação às coisas. Né? A gente se apega demais e esquece do que está por trás, né? do que realmente é a essência daquela pessoa. Ou das coisas que a gente tem, que de repente são coisas que a gente precisa aqui para sobreviver, né? Mas a gente esquece do verdadeiro sentido, do que aquelas coisas, aqueles objetos vão trazer para a gente, o significado deles, quais as facilidades que eles vão nos proporcionar aqui. A gente tem que se ater a isso, a esses momentos na vida da gente, não ao material em si. Né? Que o material, ele é efêmero, ele é igual a paixão, ele passa. Como ele falou antes, no parágrafo anterior. Na estrofe anterior, desculpa. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Andréia Antunes, seja bem-vinda, boa noite.
Sequência. Meu amor paira além, nas alturas infinitas. Não está sujeito à mudança da matéria putrescível. Na casa do nosso Pai, há moradas tão benditas, onde a matéria reina, onde a felicidade reina e a paz é imperecível. Aqui ele vai num ponto assim, igual eu falei para vocês lá no início. Cada estrofe que ele fala desse amor que ele sentiu por essa pessoa, no caso por essa mulher, ele ensina ele lembra, né, de algum ponto do evangelho, de algum ponto do ensinamento da doutrina espírita. Nesse aqui, quando ele fala que meu amor paira além, nas alturas infinitas, não está sujeito à mudança da matéria putrescível. Na casa do nosso Pai, há moradas tão benditas, onde a felicidade reina e a paz é imperecível. Putrescível, no caso, é que sujeito a apodrecer, a acabar mesmo, né? Mas no sentido assim, a gente sabe que a matéria, nosso corpo, né, falando do nosso corpo, ele tende a passar por esse processo, mas é para dar continuidade ao ciclo orgânico aqui na Terra, que a gente precisa disso. Nosso corpo, os animais, enfim, tudo que é orgânico. E tudo tem um porquê, né? E quando ele fala que na casa do nosso Pai há moradas tão benditas, onde a felicidade reina e a paz é imperecível, ele vai lembrar para a gente que não é só a Terra, não é só esse planeta que existe. A gente sabe bem que existem outros mundos habitáveis, igual Jesus falou que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, esse é mais um dos motivos, mais um motivo para a gente se apegar, né, nos momentos em que a gente está passando por alguma dificuldade, alguma situação de dor que a gente não consegue modificar, né, que são coisas da vida mesmo que nós pedimos antes de encarnar, nós pedimos para passar, a gente lembra desse momento, que aqui é um planeta, né, de provas e expiações, mas que nós teremos acesso a mundos mais leves, a mundos onde a felicidade dura mais tempo, ou ela pode ser eterna, porque aqui a gente tem momentos de felicidade, momentos de alegria. E a felicidade real não é daqui, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não sabe lidar com as situações, achando que tudo que é ruim pesa mais na vida da gente. Na verdade, são aprendizados, são situações que a gente precisa passar. Juliana, seja bem-vinda, boa noite. Deixa eu ver aqui se chegou mais alguém. Acho que não. A Juliana já saiu também. E vamos ver o que coloquei nas minhas colinhas. E que há outras possibilidades. No caso, ele está falando desse amor, que ele sabe que nessa encarnação, ele sabia, né? Nessa encarnação, talvez ele não poderia viver. Né? Ele ficava imaginando, ele escrevia a respeito disso, ele tinha que exteriorizar de alguma forma. Talvez ele não poderia viver aqui, mas ele sabe que vai chegar um momento que ele poderá viver esse amor. Ele já vai ter passado por essas situações que ele passou nessa expiação, no caso, essa doença dele. E, posteriormente, ele poderá encontrar de novo essa pessoa. E aí, sim, poderão viver, né, essa situação que ele tanto pensava, que ele tanto imaginava. E a gente, no nosso caso, a mesma coisa. Às vezes a gente acha que, a gente se julga que a gente poderia ter uma vida mais leve, poderia ter mais paz, mais felicidade, mais momentos felizes aqui. E a gente pode. É só a gente começar a trabalhar desde já. Né? Nessa encarnação mesmo, começar o que a gente deve fazer. E mesmo que a gente não consiga, nessa encarnação, tudo aquilo que a gente deseja, até no nosso próprio inconsciente, a gente sabe que vai chegar um momento, em uma outra encarnação, talvez num outro planeta, né, a gente vai conseguir, né, essas sensações. Mas aqui, a gente sabe que nós estamos vivendo na Terra, que está passando por um processo, né, de transição. E se a gente conseguir acompanhar, né, a Terra nesse processo, já está bom demais. Né, nas nossas próximas encarnações, se a gente conseguir encarnar aqui na Terra, né, a gente já tem que levantar a mão para o céu. E é importante a gente começar a pensar nisso, a trabalhar. Né? Eu sei que todo mundo aqui já sabe disso, mas é bom a gente lembrar. Né? O que a gente puder fazer hoje, a gente aproveitar esse momento.
viver esse momento, mesmo sabendo que um futuro melhor nos aguarda. Mas para a gente viver nesse futuro melhor, a gente precisa começar a trabalhar desde já. Dirce, seja bem-vinda, boa noite. Regina, boa noite, bem-vinda. Vamos continuando. Quando te falo de amor, me transcendo na poesia. Rufo as asas do pensamento e adejo o espaço além, para ouvir dos arcanjos a mais bela melodia. Depois, em êxtase, digo aos astros o quanto te quero bem. Então ele fala que, quando ele fala desse amor, né, quando ele exterioriza isso, ele se transcende na poesia. Né, e a poesia eu até anotei para ficar mais fácil de a gente entender com essa situação aqui, é toda manifestação artística. Artística é aquela manifestação daquele, no caso que ele está falando aqui, né? É a manifestação do sentimento dele. Então ele se transcende, é tão forte isso que ele sente, ele tem tanta certeza disso, que ele se transcende. Né? Ele passa a ter mais contato aí, no caso, através do próprio pensamento dele, lógico, com a espiritualidade, com o outro nível, né, de vibração. Quando ele pensa nisso, quando ele fala disso, quando ele pensa na pessoa. Ele chega a ouvir os arcanjos, dos arcanjos a mais bela melodia. E depois, em êxtase, diz aos astros o quanto quer bem essa pessoa. Que ele fala aqui. A gente, de repente, aqui né, no nosso dia a dia, a gente tem as pessoas que a gente convive ali mais próximo, nossa família, os amigos. No nosso caso, a gente ainda tem a capacidade de amar essas pessoas, né? Do nosso jeito. E será que a gente chega nesse nível de transcender quando pensa numa pessoa? Né? Aí a gente pode levar para o lado que quer, né? Se é um amor conjugal, se é um amor de mãe, de filho, de pai. E no caso, ele cita, que eu achei interessante, o pensamento. Quando ele pensa nisso, ele transcende. Tudo começa no pensamento. A gente sabe disso. Então ele já trabalhou isso no pensamento dele. E é interessante a gente pensar, né, se a gente começar a pensar nessas pessoas que a gente convive, que a gente ama, que às vezes a gente tem alguns atritos, né? Mas para às vezes até diminuir esses atritos, a gente pensar nessas pessoas com mais carinho, com mais atenção. E aí quando a gente chega nesse, né, quando a gente consegue fazer isso, aumenta a vibração, né, a sintonia, a gente se sintoniza com a espiritualidade mais elevada. Um ser que a gente pode trazer para essa situação aqui, né, sem querer idolatrar, né, que não é motivo de idolatria, mas é um ser que a gente pensar nele, a gente acalma, que nesse mundo né, de correria que a gente vive, com essa situação toda que a gente está passando, de desespero, muitas vezes, a gente pensar nesse ser, a gente acalma, que é Jesus. Só de pensar nele, a gente já consegue essa transcendência. Jerônimo não está falando de Jesus, ele está falando do amor dele, mas a gente trazendo isso para o nosso dia a dia, né, para a nossa realidade. Esse pensamento com esse carinho, com essa atenção, eleva a nossa vibração assim. Como ele diz aqui, aos arcanjos, as melodias, né, tocadas pelos arcanjos. Continuando, ele diz o seguinte: não me encontro prisioneiro na caverna dos sentidos. Já rutila dentro de mim o facho da razão. A vaidade já não me entrego na ilusão dos seus pruridos. Sou aprendiz do Cristo amado, mestre da perfeição. Então aqui ele já começa, depois que ele fala que ele pensa na pessoa e ele viaja e as vibrações dele transcendem, ele já deixa claro que ele tem
Ele é imbuído e ele é guiado pela razão. Ele sabe onde ele está, ele tem consciência, né, daquele momento, daquela situação. Ele não é prisioneiro dessa ilusão. Não se entrega à vaidade da ilusão. E ele lembra que é aprendiz do Cristo. E a mesma coisa a gente se encontra, né, na mesma situação a gente se encontra. Claro que às vezes a gente não está nesse grau de consciência, né? Mas só da gente ter a vontade de buscar estudar a doutrina, buscar falar sobre isso, de ouvir, né, de trocar ideias a respeito desses assuntos, a gente já está buscando os ensinamentos de Cristo e a gente já está entendendo que a gente aprende desses ensinamentos. E aí a gente entra na questão de equilibrar essas ilusões, esses momentos desses pensamentos que às vezes a gente se cai e se pega aí pensando em situações que estão um pouco fora da nossa realidade, mas a gente sabe, isso é importante a gente pensar, é importante, tudo começa aí, mas a gente não precisa ficar preso nessa ilusão e equilibrar isso com a razão. A gente precisa saber do lugar que a gente está também, da condição que a gente, né, que a gente está nesse momento. Muitas vezes a gente está aqui passando por alguma prova, é uma escola, né? Então, o tempo todo a gente está passando por provas, por expiações, uns mais visíveis, outros menos visíveis, mas cada um sabe das suas, né? Isso é muito individual. E a gente precisa botar nossa consciência nesse ponto aí, de que a gente está nesse momento de trabalhar alguns erros, né, algumas irresponsabilidades, né, que a gente cometeu aí para trás. E esse é o momento de trabalhar. Esse é o momento que às vezes a gente está vivendo aqui, que a gente não vai ter condição de viver determinadas situações que a gente gostaria de viver. Mas aí a gente pensa, se eu não estou vivendo isso, né, se não foi permitido, é porque eu vou conseguir passar pelo que eu tenho que passar sem viver essa situação agora. Deus não ia tirar uma coisa da gente assim. A gente está do jeito que a gente... A cruz que a gente carrega é de acordo com a força que a gente tem. Mas é importante a gente pensar nessas coisas, né? Equilibrando. Sempre lembrar de manter um equilíbrio. Não perder nesses devaneios, né? De situações que a gente gostaria de estar vivendo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença grave, ela pensar que eu gostaria de não ter essa doença. E, claro, né? Quem que não quer estar 100% saudável? Todo mundo. Mas, às vezes, naquele momento, aquela situação é importante, é significativa, é um aprendizado que a pessoa tem que passar. E, certamente, ela vai viver no futuro sem aquela doença. Vocês entenderam o que eu estou querendo colocar aqui? Ele vem falar de um amor, mas a gente traz para a nossa realidade. A gente traz para o nosso dia a dia. E como ele era um espírito, né, bastante esforçado, bastante elevado, ele trazia em cada estrofe. Voltou, gente? Pausou aqui para mim. Ele trazia reflexões acerca de vários assuntos. Então a gente pode aplicar isso em todos os detalhes. O que a Mari comentou aqui? Deixa eu ver. Tem dias que a gente acha que não vai suportar, mas Deus nos dá forças. Com certeza. Com certeza Ele sempre está com a gente, né? Aliás, a gente tem essa essência divina. Nós somos ali tá dentro da gente, né? Conseguir essa força vinda de Deus. A gente só precisa parar um minuto, se conectar com a nossa consciência e a gente consegue receber essa força. Somos egoístas de reclamar, realmente. A gente sabe que reclamação não leva a lugar nenhum, né? Só parece que dobra o problema, parece que
intensifica as coisas ruins que a gente está reclamando, e muitas vezes a gente reclama sem motivo nenhum, porque a gente simplesmente, as coisas estão acontecendo de um jeito que a gente queria que fosse diferente. Mas aí é que tá. Se está acontecendo assim, é responsabilidade nossa, a gente que deixou as coisas ficarem de tal forma. Então a gente precisa trabalhar para reverter a situação, para se ressignificar. Se é uma coisa que está no nosso alcance, ótimo. Se não está no nosso alcance de mudar, aceitar. Deixa eu ver o que ele fala aqui da razão. E a gente é aprendiz de Cristo, que é o mestre da perfeição. Então a gente ainda está um pouco distante de ser perfeito. Nós estamos trabalhando, aprendendo com o mestre, um pouco mais de 2000 anos, né? Mas estamos aí, ele não tem pressa. Ele tem paciência com a gente. E nós precisamos ter paciência com a gente mesmo, lembrando de estar sempre em movimento, em ação. Continuando, quando te falo em amor, alma querida e boa, vejo a terra envolvida numa eterna primavera. Neste sentimento tão puro, Deus trabalha e aperfeiçoa, do grão de areia ao rochedo e os sóis de esfera em esfera. Então, ele vê a terra envolvida numa eterna primavera. Quando ele fala de amor, desse amor. Então, quando ele fala desse sentimento, a essa alma querida, talvez ele falou até para a pessoa mesmo, a gente não sabe, né? Ele vê a terra como uma primavera, onde tudo são flores, onde o clima é agradável, onde está tudo bem. Então, para ele pensar nesse amor, falar disso, trazia um momento de tranquilidade para ele, de paz, onde ele conseguia ver, ver no sentido de imaginar, né, de pensamento, tudo belo, tudo florido, aquele clima agradável, né, sem exagero de calor, sem exagero de frio, sem excesso de nuvens no céu. Então é isso, ele, só dele falar disso, só dele pensar nisso, ele já sentia essa, ele já tinha essa sensação. Rosemary caiu aí, Rosemary? Parece que a minha internet também deu um piti aqui no meio do caminho, mas tô tranquilo agora. Neste sentimento tão puro, Deus trabalha e aperfeiçoa, que é o amor. Do grão de areia ao rochedo e os sóis de esfera em esfera. Então aqui, esse sentimento de amor, né, que é onde nós, o sentimento que nós precisamos trabalhar, Deus aproveita dessa finalidade, né, que a gente precisa buscar esse objetivo, de conseguir sentir esse amor, do grão de areia ao rochedo. Então é de cada ser, né, de cada, vamos dizer, de cada partícula aqui na Terra, a partir de cada partícula Deus trabalha isso. Né? Então a gente não pode menosprezar nada, nem ninguém. Em todos os pontos da Terra está trabalhando essa energia que nos envolve, né? Que envolve a todos nós. E de esfera em esfera, ou seja, nas outras moradas que ele cita anteriormente. Tudo isso pertence à obra divina. E todas elas representam oportunidades que a gente tem de estar vivenciando, não só no pensamento, não só, como ele diz aqui, de falar, de imaginar, de desejar, mas realmente vivendo. Né? Cada esfera que tem acima e que a gente ainda vai habitar daqui a um tempo. Continuando. Quando te falo em amor, ó, hebreia dos meus sonhos. Deixo o casulo disforme e alço as amplidões. Com a força do pensamento, todos os abismos transpomos. E nos beijamos extasiados no mar de constelações. Ele volta aqui a forçar, né, ele volta a lembrar da força do pensamento
Porque aqui ele está só pensando, ele sente, ele pensa, ele fala, ele ainda não está vivendo. Mas a cada estrofe ele reforça. O momento que ele pensa, o momento que ele fala a respeito desse amor, ele consegue experimentar sensações que ele considera assim maravilhosas, sensações de felicidade, momentos de felicidade. Quando ele fala aqui que deixa o casulo disforme, né, aquela situação que a pessoa está presa, né, no mundo, que a gente está presa no nosso corpo aqui, e alça as amplidões. Ele vem forçando isso em cada estrofe, né? Que a gente às vezes não está ali podendo viver aquela situação de verdade, mas a gente pensa naquela. A gente entende, primeiro a gente precisa compreender o que a gente sente. Né? A gente entende, compreende, pensa naquele sentimento, e isso permite a gente, de certa forma, né, entre aspas, vivenciar. Até porque o nosso cérebro, quando a gente pensa, né, uma determinada coisa, nosso cérebro não sabe diferenciar, não sabe distinguir se aquilo é só um pensamento ou se a gente está vivendo aquela situação. Por isso que não é bom a gente ficar preso em tristezas, em momentos do passado, porque o nosso cérebro detecta isso como se a gente estivesse vivendo isso de novo. E aí é onde começa a produção de esqueci o nome, mas onde começa a trabalhar negativamente, né, trabalhar contra o nosso cérebro. Então, por isso que é importante, se a gente for parar para pensar em alguma coisa, para meditar e refletir em alguma coisa, que seja sobre algo bom, que seja sobre algo bom que a gente sente, né, que a gente vai conseguir, a partir daí, elevar nossas vibrações. A gente vai conseguir vivenciar realmente, no pensamento, né, essas emoções, esses sentimentos que a gente carrega. E tá, vamos passar para frente. No árduo solo do mundo, vou plantando a doce messe, semeando com intenso júbilo a semente da esperança. E cada vez que te vejo, murmuro ao céu minha prece, por ver na mulher que adoro uma alma de criança. Então, no árduo solo do mundo, vou plantando a doce messe, quer dizer que aqui, ainda, usando a razão, né, a gente faz o que tem que ser feito. A gente vem, por mais que a gente não tenha clareza, né, eu combinei isso lá na espiritualidade, eu vou vivenciar isso, eu vou fazer isso. A gente não tem clareza disso, a gente combina lá um gênero de provas, de expiações, um gênero de vida, mas os detalhes a gente faz aqui enquanto está aqui. E ele vem trazer essa ideia para a gente. Enquanto a gente está aqui, né, almejando essa felicidade, almejando esses reencontros, talvez uma situação que você não pode viver agora, você sabe vai viver depois, a gente já começa a trabalhar isso aqui, inclusive no pensamento, né, inclusive mentalizando aquela situação que você deseja. E o que puder fazer também em ação, a gente precisa fazer. E aí cada um vai levar para si o que almeja, cada um vai entender o que almeja. Ele aqui fala de um amor. Jerônimo fala de um amor, de uma mulher. Mas nós temos no nosso íntimo aquilo que a gente deseja. Não precisa ser necessariamente um amor, né, uma pessoa. Talvez aqui mesmo você esteja vivendo com esse amor. Mas cada um sabe dos seus anseios, né, no seu íntimo sabe o que motiva, o que move, o que traz esse sentimento, o que traz essa vontade, esses pensamentos que transcendem, né, que leva a elevar tanto a vibração que você tem a sensação de estar ali ouvindo música dos arcanjos. Que você enxerga tudo como uma primavera, tudo flores, tudo um clima agradável. Cada um sabe, né? Cada um busca no seu íntimo, cada um vai identificar. Qual é esse sentimento, qual é essa esperança, qual é esse desejo. Clara
seja bem-vinda, boa noite. Frase espírita, boa noite, bem-vindo ou bem-vinda. Eu não sei o nome, se você puder colocar aqui, por favor. E ele continua dizendo aqui, né, ele, nesse trabalho, nessa fé operante, né, é a semente da esperança. Tem essa esperança precisa ser alimentada de alguma forma, né? E por mais que às vezes a gente está aí numa faixa vibratória que a gente sabe que a gente oscila. Prazer, Laila. Seja bem-vinda, viu? Boa noite. A gente às vezes deixa aí essa onda cair um pouco abaixo ali do equilíbrio, mas a gente lembrar dessas situações, dessa esperança, dessa fé que a gente tem que tudo vai melhorar. E a gente alimentar essa esperança. Está nas nossas mãos, né? A gente sabe que está nas nossas mãos. Nada vai vir para a gente assim de bandeja. E ele ainda fala que com intenso júbilo. Então, com muito prazer, com muita vontade que ele faz isso. E de repente, esse sentimento, igual ele fala aqui, esse sentimento que cada um traz, né? Essa situação que se deseja que cada um almeja, acaba servindo como se fosse uma motivação. É um motivador, né? Porque a motivação é interna. Esse sentimento é interno. Então acaba sendo uma motivação para a gente manter essa esperança, a gente manter esse equilíbrio, para a gente manter esses pensamentos que elevam a nossa vibração, ponderando sempre com a razão, é claro, tendo sempre consciência da nossa situação, sem revolta, porque a gente pediu para isso, seja lá qual for a situação, a responsabilidade é nossa. Não precisa ser alguma coisa lá de trás, de outra encarnação, de outras encarnações, não. Muitas vezes é dessa mesmo. E é cada vez que ele a vê, ou seja, cada vez que a gente tem contato com aquilo que estimula esse sentimento na gente, como hoje o pessoal fala com o gatilho, né? Ele fala que ele lembra e ele murmura ao céu a prece. A prece por quê? Né, toda prece tem um sentido de agradecer, de pedir, de louvar. Então ele pauta essa prece nesse sentimento de amor por essa pessoa. E aonde a gente vai pautar a nossa prece? Né? A gente faz aí as nossas preces diárias. Espero que aqui todo mundo faça, né? E aonde a gente pauta essa prece nossa? Em alguém, em algum sentimento, em alguma atitude, em alguma esperança, em quê? A gente está sempre lembra de agradecer, né? Isso é importante. E o que a gente pede, será? O que a gente está pedindo, será que é algo relevante? Será que a gente está sabendo pedir? Núcleo ESP. Eu não sei quem está aqui também. Boa noite, bem-vindo ou bem-vinda. E na última estrofe, deixa eu tomar uma água aqui, gente, só um minutinho, tô falando muito. Engraçado, João Carlos sumiu, será que ele desdobrou? Ele termina. Eu te amo, tu me amas, nós nos amamos, querida, e um dia habitaremos numa terra renovada, onde serei teu e tu serás minha. Que linda canção será a vida. Eu serei o homem mais feliz e tu a mulher mais amada. Ele termina com essa quase uma prece, né? Uma declaração. E o que ele imagina, o que ele vê nesses pensamentos dele. Detalhado, né? E a gente percebe aqui que esse sentimento de Jerônimo Mendonça era muito forte, muito real, e ele fazia questão de exteriorizar, né? Mais uma vez eu volto a falar, a gente não sabe para quem, a gente não sabe se ele chegou a falar isso para a pessoa, mas ele exteriorizou dessa forma.
E ele sentia, porque ele escrevia de acordo com o que ele sentia. Ainda assim, trazendo, né, lembrando de algumas passagens do Evangelho indiretamente, ele não cita aqui, mas a gente pode absorver, né, do que ele fala aqui. E aí leva a gente a pensar o seguinte: quando a gente deseja muito uma coisa, eu vou falar coisa porque para eu falar de uma pessoa, né, a gente ama uma pessoa, eu já vou estar entrando numa questão muito íntima, né, aí já não precisa tanto. Mas quando a gente quer muito uma situação, seja ela qual for, quer sair de uma doença, quer sair de uma situação, um aperto financeiro, está desempregado, sei lá, quer uma situação que vai melhorar ali a condição. A gente precisa visualizar, mentalizar isso, precisa trabalhar o pensamento da gente. De repente, a gente precisa clarear nas ideias o que a gente quer, para ficar mais fácil da gente buscar. E isso a gente consegue com autoconhecimento, né? Praticando o autoconhecimento. Então, aqui, o que ele pode deixar para a gente nessa declaração, né, nesses pensamentos dele, para essa pessoa, para essa mulher? O que a gente buscar dentro da gente, se conseguir se conhecer, a gente vai conseguir clarear as ideias, clarear o pensamento, trabalhar esse pensamento, porque é importante a gente pensar naquilo que a gente quer. Aí você fala, eu tenho tudo que eu quero, beleza. Então vamos mentalizar para manter aquilo que a gente quer, que a gente já tem, né? Mas eu não estou falando de coisas materiais, não. Estou falando de coisas espirituais. Estou falando do lado espiritual. Porque a gente pode também querer uma casa, querer um carro, tudo bem. Vamos mentalizar isso, vamos trabalhar e vamos conseguir adquirir. Se é importante, se é essencial, por que não? Não tem problema nenhum. Desde que a gente faça tudo licitamente. Né? Desde que a gente respeite o limite dos outros. Agora, no campo espiritual, a gente identifica ali os nossos desejos, as nossas falhas, aquilo que a gente tem que melhorar. E a gente passa a mentalizar isso, pensar. Esse pensamento, por si só, já leva a gente numa vibração, já leva a gente para um lugar assim que a gente consegue sentir o que a gente quer. Alimenta essa esperança, alimenta essa fé. E move a gente a trabalhar, aí em busca daquilo que a gente quer. Move a gente a agir, né, em busca disso. Porque ficar só na esperança também não resolve. A gente precisa trabalhar, a gente precisa agir. E boa noite, Sid Clay, seja bem-vindo. Meus comentários aqui. O João Carlos dormiu. Tá tão bom assim que você dormiu, né? A Mari ficou curiosa. A Mari, a gente fica curiosa com esses textos, né, de Jerônimo. A gente fica querendo saber quem é, né, se essa pessoa soube, se a pessoa não soube, mas ele não fala. É uma situação que deixa a gente curiosa mesmo. Mas é interessante porque a gente lê, a gente imagina tanta coisa. Cada momento da vida que a gente lê esse poema, a gente vai trabalhar uma reflexão. E ele traz várias reflexões, assim como todos os textos dele praticamente. E é isso, ele traz essa lição para a gente, né? Vamos mentalizar, vamos pensar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. E para nós, para os outros. E alimentar a esperança de que um dia isso vai ser real, não vai ficar só no pensamento. Porque, como mais uma vez, reforço, quando a gente pensa com vontade, com sentimento, com sinceridade, a gente experimenta essas sensações. A gente pode não estar vivendo, mas a gente experimenta as sensações. A gente eleva a nossa vibração. E Mari, eu vou ler aqui, Mari. Eu queria tanto que meu irmão parasse com as bebidas. Está ficando com... está ficando presa nisso. Trabalhar mais meus pensamentos. João Carlos, não, bobo, o dia foi movimentado, eu sei.
a gente fica com sono, fica cansado. Ô Maria, você tocou num ponto interessante aí. A gente precisa, sim, todo mundo precisa trabalhar os pensamentos. E quando eu falo a gente, eu estou falando principalmente aqui. A gente não adianta, a gente é uma luta todo dia, a gente precisa estar ali vigiando. Né? Não é que a gente está pensando coisa ruim, não. De repente são coisas às vezes que não vão agregar, mas também não vão atrapalhar. São coisas às vezes que elevam a nossa vibração, mas a gente precisa trabalhar isso. Praticar o estado de presença, como diz Babi, né? Agora, no caso do seu irmão, você quer muito que ele para de beber, né? Você pode começar por aí. Pensar, visualizar seu irmão, trabalhar o seu pensamento no seu irmão, conseguindo conviver, conseguindo viver sem a bebida. Porque a gente pode fazer muita coisa pelos outros. Né? A gente sabe que a gente pode fazer. Mas a outra pessoa também tem que aceitar ajuda, a outra pessoa também tem que querer. Né? A gente sozinho não faz, a gente consegue se modificar, a gente não consegue modificar o outro. Então, assim, começa a visualizar o que você pode fazer. Né? Perceba o que você pode fazer, de repente tem mais coisas, é lógico que tem. Mas, assim, para começar, visualizar ele bem, visualizar ele sem independência. E aí eu vou tocar num ponto, né, que vai envolver muita coisa, muita gente. Às vezes aquilo que a gente deseja, a gente não vai conseguir ver nessa encarnação. Por exemplo, quando a gente pede a cura de um parente que está com uma doença muito grave, às vezes aquela doença é a cura. Então, a gente tem que pensar na cura espiritual, não na cura física. E a pessoa está conseguindo a cura espiritual que a gente tanto pede, que a gente tanto quer. Só que a gente não enxerga, a gente quer a cura física. Né? Mas às vezes, para ela conseguir a cura espiritual, ela tem que passar pelo processo da doença, pelo processo de cansaço físico, né, onde o corpo vai sofrer. Mas é lógico que a pessoa pode passar por tratamento que vai amenizar isso. Né? No caso de alguém que a gente vê aí que está fazendo coisas, que está se prejudicando, a gente tenta ajudar. E a gente visualiza aquela pessoa bem. Né? A gente procurar visualizar aquela pessoa da melhor maneira possível, livre de vícios, livre de criminalidade. Começar a trabalhar isso, né? Esse pensamento, visualizar aquela pessoa todo dia, forçar aquilo, reforçar todo dia. É um exercício. Se aquela pessoa é importante para, né, vocês, as pessoas que são importantes para a gente vai trabalhar aquilo todo dia. Aquele pensamento positivo, aquele pensamento que a pessoa vai... É visualizar a pessoa bem, detalhadamente. E isso tem força, né? Isso tem força. Nem que seja um pouquinho, isso vai ajudar a pessoa. Né? E aí as outras coisas que a gente pode fazer, a gente faz também. Mas a pessoa precisa querer. E aí quando a pessoa, né, a reação da pessoa já não cabe a gente mais. A gente não precisa ficar chateado, ficar triste, ficar com raiva. Porque a reação da pessoa, ela diz respeito à pessoa, não a gente. Uma luta constante, justamente. João Carlos. Como em outros textos semelhantes, Jerônimo leva a pensar que trouxe um amor desde outra encarnação. Sim. Ou amores, vai saber. Mari. Sim, nem tudo depende de nós, justamente. Mudar, se lapidar, né, trabalhar o autodesenvolvimento, sim, depende da gente. O individual, mas os outros não, infelizmente. A gente foca demais na situação. Foca porque a pessoa é importante para você. Você quer aquela pessoa bem. Né? Então, acaba que mexe, né? Com a família. Então, não precisa ficar aborrecida com isso, porque faz parte. Isso aí é normal, é natural. Se a pessoa é importante para você, você vai preocupar com a pessoa.
né? E aí a gente fala, não está no meu alcance, eu vou deixar para... Não é deixar para lá, mas é entender que a pessoa também precisa partir da pessoa a vontade de melhorar. Mas assim, é fácil a gente falar, mas a gente está vivendo a situação ali e não é fácil. Né? Não é fácil uma pessoa, você vê uma pessoa se prejudicando, você fala, você tenta ajudar, você tenta, a pessoa não entende, a pessoa continua se prejudicando. É quase que impossível não se envolver. A gente fala, mas na hora da prática não é fácil. A gente sabe que na hora da prática a situação é diferente. Aloísio, seja bem-vindo, boa noite. O Aloísio chegou do home office. Chegou no finalzinho. Eu fiz aqui até umas observações para não esquecer, né? Que todos nós sentimos falta de algo, de alguém, e que a gente não sabe quem é e não sabe do que, né? Essa falta. Certamente é um sentimento, né? Um amor que a gente traz, que a gente carrega aí, fraternal. Não precisa ser necessariamente o que ele está falando aqui. Ele fala do amor por uma mulher, não precisa ser por uma mulher, por um homem, não precisa ser necessariamente nesse ponto. Mas a gente sente falta. E essa falta certamente tem relação com o sentimento, com o amor. E no sentido fraternal, no sentido de irmandade. Alguém que a gente já identificou como sendo parte da nossa família espiritual. Né? E aí a gente sente essa falta sem saber exatamente o que é. Todos nós sentimos. Né? E muitos dos nossos sonhos estão além do horizonte, né? Estão além dos céus, além do que a gente consegue enxergar aqui na matéria. Mas a gente mantém os pensamentos nesses sonhos, que a gente experimenta essas sensações. A gente pode não viver, mas experimenta as sensações, como eu falei lá atrás. Até mesmo esse sentimento de amor, ou essas situações que às vezes a gente identifica, né? Eu sou assim, eu gostaria de melhorar, gostaria de trabalhar tal coisa. Então começa a visualizar você. Se é uma pessoa que sente muita raiva, começa a se visualizar uma pessoa mais serena, mais compreensiva, mais bem resolvida. Essas situações também, né? Essas mudanças interiores. E manter aí a fé operante, alimentar a esperança de que as coisas vão melhorar, de que tudo vai passar, mas trabalhar para isso. Né? Ver o que eu posso fazer agora para que isso realmente aconteça. Né? A gente precisa começar desde já, ainda nessa encarnação. E outra coisa muito importante, que eu deixei para falar no final. A gente está falando de coisas que a gente almeja, de coisas que a gente deseja, de coisas que às vezes não está aqui, está além do horizonte, a gente não consegue ver, a gente consegue só experimentar sensações, mas a gente tem muita coisa aqui que a gente vive e que a gente precisa entender a importância disso na vida da gente, dar valor, alimentar essas situações, esses sentimentos, essas convivências e ser gratos, reconhecer. E aí quando a gente passa a reconhecer tudo isso que a gente tem aqui, que a gente vivencia, nós passamos a ser mais gratos, tanto com as coisas boas quanto com as coisas aparentemente ruins que nos acontecem. A gente começa a ser mais grato com tudo, com a vida. E quando a gente passa a ser mais grato com a vida, tudo que envolve a vida, a gente passa a ter uma vida mais leve. E a gente passa a aproveitar mais a vida, aproveitar mais esse momento aqui. Né? Então, é importante também a gente focar no que a gente tem hoje, no que a gente vive hoje, nas pessoas que estão à nossa volta hoje. Sempre mantendo essa vibração elevada, sempre que possível. Né? Exercer aí, trabalhar o pensamento da gente para a gente manter essa vibração, essa transcendência, né? Que Jerônimo fala que quando pensa em amor, transcende. Então, vamos procurar reconhecer, né? O que a gente tem aqui. O que a gente tem, assim, que eu digo, o que está à nossa volta. O que Deus permitiu,
né, a gente desfrutar, a gente usufruir aqui, enquanto a gente está se desenvolvendo espiritualmente. Deixa eu ver os comentários aqui. Deixa eu marcar aqui só. Meu celular já até deu toque de recolher aqui. Mário, o próximo comentário aqui. Ele fala que sente uma dor sem fim no íntimo dele, mas não se abre. Então faço as preces por ele. Sim, com certeza ele bebe porque ele tem algum problema de origem espiritual, provavelmente, né? Ele precisa resolver isso primeiro. Resolver o problema da raiz. João Carlos. Maria, às vezes a gente quer socar dentro da cabeça do outro a mudança, mas quem deve fazer essa mudança é somente a pessoa. Exatamente. Cada um trabalha para si melhorar, né? Cada um trabalha por si. Verdade, João Carlos. E isso tem que ser uma conquista e não um presente. Conquista a gente não perde nunca mais. Sim. É verdade, temos que ter cuidado para não nos tornarmos codependentes do jeito que o outro se prejudica. A gente não pode... Eu sei que é difícil. Uma mãe ver um filho se prejudicando, ou um filho ver o pai e a mãe se prejudicando. É difícil não se envolver, né? É quase impossível. Mas a gente precisa trabalhar isso. Eu fiz o meu melhor, agora a pessoa precisa fazer também. Luiz, estava finalizando os detalhes de como foi a nossa participação no home office. Angelita, seja bem-vinda. João Carlos, esse tema lembra um pouco uma música do Roberto Carlos com o mesmo título. Além do horizonte, deve ter um lugar bonito para viver em paz. Eu coloquei no meu story o cartazinho dessa live de hoje com a música Além do Horizonte, porém eu coloquei com o Jota Quest. E tinha na opção lá o Erasmo Carlos também. Mas lembrei, tem tudo a ver, a música com o texto de hoje. Luísio, estava aqui pensando comigo como Jerônimo Mendonça conheceu Roberto Carlos, se ele não se inspirou na música dele para escrever essa mensagem. Ah tá, como ele conheceu Roberto Carlos, se ele não se inspirou na música dele para escrever a mensagem. Vai entender, né? Sintonia. Foi composto em 1975. Agora, quase que eu saio aqui. João Carlos, é mesmo, pois na música também ele lamenta a falta da presença do amor dele. Ele fala de uma coisa que eu lembrei da música hoje, espero que eu vou comentar com vocês. O Crepúsculo foi escrito em 1972. Pode ter alguma ligação aí, né? Vai saber né, se eles se comunicaram fisicamente ou espiritualmente, ou sintonia. Todos os vícios da dependência têm a coparticipação de afins espirituais. Exatamente, já começa aí a baixar a vibração, entra em sintonia com irmãozinhos, né, que ainda dependem do álcool, e aí já viu, né? Mas em questão da música Além do Horizonte, ele fala que existe um lugar bonito e tranquilo, mas ele fala várias, né? Ele descreve o possível lugar, mas uma coisa importante que ele fala nada disso tem valor, de que vale o paraíso sem o amor. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar um horizonte esperando por nós dois. Então ele visualiza um mundo perfeito ali, né, um paraíso, onde tudo é muito bonito, o amanhecer é lindo, flores festejando e tudo, mas o que adianta aquilo tudo sem o amor? Então o que é mais importante? Né? Vamos pensando. Muitas vezes a gente aí corre atrás de coisas, né? Corre atrás de bens materiais, de viagens, enfim, coisas que o dinheiro compra. E aí a gente se esquece, né? A gente precisa lembrar que o dinheiro é só um caminho, é só um meio. E as pessoas? A gente vai poder levar as pessoas com a gente? A gente vai poder
quando for fazer uma viagem, um passeio, né, nós vamos levar aquelas pessoas importantes. Se a gente for morar em determinado lugar, a gente vai poder levar alguém importante. Então, tudo isso leva a gente a refletir, né? Que as pessoas que a gente convive é o mais importante. Pelo menos é o que eu chego, né, à conclusão aqui. Não importa onde, não importa quando, não importa como, as pessoas é o mais importante. João Carlos. Ô, João Carlos, você tá fazendo eu rir de novo. Descendo a manguela. Só você mesmo. Vou parar de ler seus comentários aqui, senão eu não vou parar de rir mais. Mas é isso, e é o que o Jerônimo vem falar aqui nesse texto, né, de uma pessoa, de um amor, que ele quer conviver com esse amor. E aí a gente precisa repensar, né, se a gente está dando atenção às pessoas, se a gente está retribuindo, né, o amor que as pessoas sentem por nós, se a gente está demonstrando. Né? E quando eu digo pessoas, eu estou falando de pets também, né? A gente não precisa menosprezar o sentimento que alguns humanos têm pelos pets, né? Eu, por exemplo, sou louca com meus cachorros aqui. Então, esses seres, né, de vida divina aí que Deus criou, as pessoas, os pets, eles é que são importantes na vida da gente, né? Vocês, os amigos. E é isso que a gente precisa estar trabalhando, né? Buscar essa convivência. Mas deixa eu ver aqui que eu acho que eu já passei da hora. O João Carlos, ele tá fazendo a terapia do riso, ele entrou aí acho que ele combinou alguma coisa com o Betinho. Mas é isso. Hoje ele tirou o dia para fazer a gente rir. É isso, gente. Eu também sou doido com o meu cachorro. Ele só não dorme na minha cama porque ele não quer, ele não gosta. Acho que ele esquenta demais. Mas, enfim, né? É como se fosse como se fosse, não, é um filho. É um filho que a gente tem. Uma boxer, meu Deus. Deve ser grande, né? Pesadinho. João Carlos, eu acredito que sonhava que estava escrevendo comentários. É porque o seu inconsciente escreve comentários o tempo todo enquanto está na live, né? Seu consciente, desculpa. Aí você dormiu, o seu inconsciente continua escrevendo. Clara já teve algumas boxers. Eles estão tricotando sobre os pés. O meu é um Shih Tzu. Ele tem 8 anos, vai fazer 8 anos. Um meninão. E eu tenho um mix de raças aqui, né? Um vira-latinha também. A gente fala mix de raças. Ele é aparentemente, fisicamente, né? Ele parece um poodle, mas o comportamento dele é mistura de poodle, né? Poodle meio ranzinza, né? Ele é meio bravo demais. Então nós temos 2 aqui. E tem um da minha irmã, que é filhote do meu, que é um Shih Tzu também. Mas que tem alma de pincher. E, enfim, né? São 3 cachorros. É por aí. Vira-latinha. Mais o da minha filha. O pessoal com os boxers, com os Shih Tzu. A Mari também tem uma Shih Tzu. E o João Carlos tá com fone de ouvido. Coitado, do cochilou ouvindo a minha voz. Pena de você, João Carlos. Podia estar ouvindo coisa melhor. Deixa eu ver o que a Luiz está dizendo aqui. Martelli retornará novamente nos momentos com Jerônimo Mendonça, juntamente com o nosso querido João Carlos, numa live especial no dia 16 do 7 às 22 horas, pelo Pensamento Espírita, exatamente. Então, o merchan já está feito. Dia 16 do 7 estaremos aí, eu e o João Carlos. João Carlos, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou
trabalhar as risadas aqui durante o dia para chegar à noite eu conseguir fazer a live sem dar crise de risos, tá? Para eu conseguir me conter. A cachorra da Morgana foi picada. No momento, melhor a sua voz mesmo. No momento, né? Ô, Denise, seja bem-vinda, boa noite. O Morgana teve um dia, foi em 2015 isso, o meu cachorro foi fuçar uma abelha e a abelha afiou o ferrão no focinho dele, inchou tudo na hora. Corri para a veterinária, ela segurou ele lá, teve que dormir lá, tomar antialérgico. Foi um sufocozinho, mas passou, graças a Deus. Depois é que eu fui ver o bichinho, não era abelha não, era como é que fala aqueles... Ô, gente, esqueci o nome. Não é marimbondo, é um pequenininho assim, pretinho. Esqueci o nome do bichinho. Mas é tipo isso, é nessa conjuntura aí, é nesses bichinhos. Martina, sua cachorra chama Martina. Luiz, amanhã João Carlos estará participando de uma live, 8h15. Leitura e comentários de mensagem 40, Contratempos do livro Coragem. Os cachorros sofrem com alergia, esse meu também. Vespa, não é Vespa. Eu esqueci, não é marimbondo também, é uma abelhinha, um bichinho desses que faz a mesma coisa que a abelha faz, a mesma coisa que... Eu sei que dói mais, que um bichinho do mesmo tipo me deu uma ferroada no mesmo dia aqui no queixo. Enfim. Pessoal, nós terminamos aqui. Acho que eu vou ler de novo, sem comentar agora, que eu vou ler mais bonitinho. E a gente encerra, tá bom? Além do horizonte azul. Além do horizonte azul vibra o amor, filho da renúncia, da esperança, da fé e da caridade. Neste mundo de transição vou, cantando e sorrindo para a dor, com a certeza do triunfo na divina excelsa imortalidade. A paixão é como um incêndio a devorar impiedoso os nossos sonhos mais sublimes de suaves primaveras. Calcina o coração, deixando-o amargurado e inditoso. Dos escombros apenas resta o pesadelo das quimeras. Quando digo que te amo, ó Vênus da beleza, não me detenho em teu corpo de porte escultural, pois sei que tu és, na fúlgida grandeza, um espírito eterno, sublime, divinal. Meu amor paira além nas alturas infinitas. Não está sujeito à mudança da matéria putrescível. Na casa do nosso Pai, há moradas tão benditas, onde a felicidade reina e a paz é imperecível. Quando te falo de amor, me transcendo na poesia. Ruflo as asas do pensamento e adejo o espaço além, para ouvir dos arcanjos a mais bela melodia, depois em êxtase digo aos astros o quanto te quero bem. Não me encontro prisioneiro na caverna dos sentidos. Já rutila dentro de mim o facho da razão. A vaidade já não me entrego na ilusão dos seus pruridos. Sou aprendiz do Cristo amado, mestre da perfeição. Só um instantinho. Quando te falo em amor, alma querida e boa, vejo a terra envolvida numa eterna primavera. Neste sentimento tão puro, Deus trabalha e aperfeiçoa, do grão de areia ao rochedo e os sóis de esfera em esfera. Quando te falo em amor, ó hebreia dos meus sonhos, deixo o casulo disforme e alço as amplidões. Com a força do pensamento, todos os abismos transpomos, e nos beijamos extasiados no mar de constelações. No árduo solo do mundo vou plantando a doce messe, semeando com intenso júbilo a semente da esperança. E cada vez que te vejo, murmuro ao céu minha prece, por ver na mulher que adoro uma alma de criança. Eu te amo, tu me amas, nós nos amamos, querida, e um dia habitaremos numa terra renovada, onde serei teu e tu serás minha. Que linda canção será a vida. Eu serei o homem mais feliz e tu a mulher mais amada. E assim termina nossas reflexões de hoje.
Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. A Morgana dizendo que a cachorra dela foi picada 2 vezes, inchou, ficou com alergia. Martina, a cachorra, quase que é minha xará, hein? Legal, adoro quem põe nome de gente nos bichos. O meu também tem nome de gente. Então, um trem. Faz mel? Não sei. Um trem. Não sabe o nome é trem, né, João? Não sei se faz mel, não tinha mel aqui perto de casa, não. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo, uma tuca. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Começou a chorar. João Carlos, felicidade é uma quimera que muita gente procura. Melhor ficar à espera, pois quando vem, não perdoa. Nossa, você tá poeta hoje, hein? A Luísa dizendo que é uma linda mensagem com o quê? Poético? Tá sem óculos, Luísa? Eu não entendi. Com veio poético. Sim, ele era poético em todos os seus textos, né? Vamos dizer assim. E esse poema dele não ia ficar para trás. Bom, pessoal, então, depois que o trem picou, ferrou o cachorro aí, né? Eu não lembro o nome do bicho. Deve ser marimbondo, mutuca, sei lá o que é. Um pretinho. Vamos fazer aqui a nossa prece. Quem chegou aí mais pro final, depois pode, se quiser ver de novo, né? Se quiser ver do início, vai ficar gravado. E amanhã o Luiz vai fazer a leitura de uma carta. É isso mesmo? João Carlos lembrou da mensagem que vinha em um papel de bala. Nossa, maribondo, aos trocadilhos. Marimbondo, maribondo. Sim, a mensagem do Jerônimo é muito bonita. Amanhã é uma carta. E eu, para variar, já estou aí quase 1h30 de live, né? Vamos terminar, senão vocês vão me expulsar daqui. E vamos lá. Vou parar de rir aqui, senão eu saio da vibração da prece. Pessoal, hoje não tem música, tá? Não é igual a live do Luiz, porque eu posso me atrapalhar quando eu ligo o som aqui, então eu não liguei. Então vamos serenar nossos pensamentos, fechar os olhos se preferirem, e a gente começa agradecendo nesse sentimento de gratidão. Agradecemos pelo nosso dia, pela oportunidade de estarmos entrando em contato com mais um texto de Jerônimo Mendonça, que traz para a gente sempre vários ensinamentos. E a gente aproveita para agradecer a nossa vida, aliás, a nossa existência, né? Esse tempo que nós estamos aqui na Terra, tendo a oportunidade de aprender, de desenvolver, de reencontrar pessoas tão importantes na nossa vida, mesmo que essas pessoas estejam longe fisicamente, né, geograficamente falando, a gente está tendo contato e quem sabe um dia a gente se encontre, né? Agradecemos por tudo que a gente passa aqui, seja momentos bons, momentos ruins, que eles sirvam sempre de aprendizado, sempre de motivo de reflexão, para nós trabalharmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Que a gente saiba identificar o que a gente quer para a nossa vida, que a gente tenha forças para trabalhar em busca disso, para movimentar essa energia, essa esperança, essa fé operante. Está sempre em busca do que a gente realmente quer, do que realmente é importante, do que é realmente essencial para a gente. E nesse momento, convido vocês a pensarem nas pessoas que vocês acreditam que precisam de preces, nas pessoas que vocês querem que melhorem, e que vocês desejam que essas pessoas estejam bem, ou que fiquem bem, ou que se mantenham bem. Vamos passar agora nossos pensamentos nos hospitais, nas clínicas de tratamento,
por essas pessoas que estão desempregadas, não conseguem encontrar um emprego, pelos nossos dirigentes, nossos representantes políticos, nas penitenciárias, nas ruas, onde se encontrar pessoas que estejam nesse momento desesperado, pensando em retirar a própria vida ou pensando que as coisas não têm jeito mais, que tudo perdeu sentido, que elas possam receber intuições de seus mentores, que elas possam silenciar a mente durante um momento para poder receber essas intuições e ter forças para ressignificar esses pensamentos negativos e movimentar, né, para reverter essas situações. E mais uma vez a gente agradece a todas as nossas oportunidades. Agradecemos, cada um sabe aí dos seus motivos para agradecer. Cada um pense, né, nos seus motivos, nas suas situações nesse momento. As almas que estão desencarnando, estão nesse momento desorientadas, não sabem o que está acontecendo, que sejam amparadas, que se acalmem e recebam a ajuda, que acolham a ajuda que chega até elas. Aos que já desencarnaram há mais tempo, que também consigam serenar, se acalmar, perceber o que está acontecendo, receber a ajuda que chega até elas também. E assim a gente encerra mais uma noite de estudo dos textos no Momentos com Jerônimo Mendonça. Assim seja. Obrigada pela companhia de vocês até agora. Desculpa esse tempo todo, que não adianta, a gente não consegue fazer menos tempo, né? Que tenham vocês uma excelente noite de paz, de tranquilidade. Que seus mentores continuem aí nas suas casas. Vocês mantenham esse pensamento de serenidade, em contato com eles, com Jesus, que Ele também está nas nossas casas, que Ele permaneça, que a gente tenha uma noite tranquila. Eu vou ver se eu consigo ver o nome de todo mundo que está aqui. Aloísio, João Carlos, Mari, Aloísio de novo, Carol, Rosemary, Morgana, Cláudia, Kiane, Clara. Se por acaso vou ler alguém, desculpa, mas é os que estão aparecendo aqui. Muito obrigada pela companhia, ótima noite. Obrigada. Bondade sua. Excelente noite para todo mundo. Uma noite tranquila, de paz. Que amanhã todo mundo acorde renovado, pronto para começar mais um dia de lutas e de glórias. Né? Todo mundo firme e forte. E, sinceramente, não me dá vontade de ir embora, dá vontade de continuar aqui conversando com vocês. Mas a gente precisa ir, né? A gente precisa dormir. Buscar a quinta-feira, que ela vem aí cheia de trabalho, cheia de coisas boas, de coisas às vezes não tão boas, mas ela vem aí pra gente enfrentar. Então, paz e luz, beijo no coração de todo mundo. Boa noite, fiquem todos com Deus. Tchauzinho.